Boa noite a todos. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaratuba, declaro aberta esta audiência pública destinada à apresentação e discussão do projeto de lei do Plano Plurianual PPA para o exercício de 2026 a 2029, conforme determina a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo os artigos 174, 199, 200, 201, 202 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaratuba. Destaco que essa audiência de hoje está sendo transmitida via internet para dar maior transparência ao procedimento, né? O PPA, como o público em casa deve saber, as pessoas que estão presentes, é um instrumento de planejamento governamental. Na verdade, é um mapa da onde será gasto o dinheiro público aí do 2026 até 2029. Tá? Essa audiência ela tem como objetivo primordial garantir a transparência do gasto público e fazer com que a comunidade, a sociedade participe dos gastos. Compõe a mesa aqui, do meu lado direito, o vereador Zaqueu, né, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Do lado esquerdo, o vereador Diego, também membro da comissão. O procurador da Câmara Municipal de Guaratuba, doutor Alexandre Cavazani Zaporozenko, né? Não sei se eu pronunciei correto, doutor, me corrija. Né? E o nosso contador, o Felipe, também tem um nome estrangeiro aqui, né? E eu não vou ousar tentar falar, porque é bem complicado, né? Também está fazendo a parte do slideshow aqui, o Jefferson, assessor ali do meu gabinete. Quero registrar aqui a presença do presidente da Câmara, o vereador Ricardo Borba, né? Nosso presidente aqui da casa, da primeira secretária Kátia, do Ronaldo ali, que é o assessor do Zaqueu, todos os servidores que estão aqui presentes também. E vamos começar essa apresentação de hoje dizendo um pouco da importância do PPA. O PPA, ele está lá na Constituição Federal, daqui a pouco começa a apresentação para os slides, eu vou dar o start aqui para que as pessoas de casa possam ver também os presentes, a apresentação de slide a respeito do Plano Plurianual. Mas é importante destacar que o PPA ele consta na Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Constituição, ele consta na Constituição com o objetivo primordial de dar as diretrizes a médio prazo, né? Está lá no artigo 165 da Constituição. Eu peço agora ao pessoal aí que está operando o sistema para colocar a apresentação de slide, começando lá pelo início, lá no título da audiência pública. Tá, pessoal? Então já está começando a apresentação em slide aí para poder ilustrar melhor essa questão da audiência pública. Como vocês podem ver ali, é o Plano Plurianual PPA, como eu já falei anteriormente, 2026-2029, perdão. Então, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2026. Pessoal, como eu já tinha falado anteriormente, que eu antecipei um pouquinho, a fundamentação ela está lá na Constituição, no artigo 165 da Constituição Federal, que diz daquele planejamento no médio prazo. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, ela exige que tenha uma ampla divulgação e participação popular. Eu quero aqui pontuar aos membros da mesa e as pessoas presentes que é triste ver a situação do plenário vazio aqui da Câmara Municipal de Guaratuba. Quero que fique esse registro, porque a sociedade precisa participar mais do que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Nós temos aqui basicamente servidores e os vereadores aqui presentes. E a população, poucas pessoas. E as pessoas que estão aqui estão de parabéns, porque vieram aqui e estão participando das mudanças da sociedade. Tá? Então, continuando a apresentação do slide para o próximo passo, eu vou explicar um pouquinho o que são os ciclos de planejamento público municipal. Então, basicamente, são 3 tipos, né? Nós temos o PPA, que é esse primeiro que está sendo feito agora, que ele define as diretrizes, os objetivos e as metas para os próximos 4 anos. Então, vejam, são metas que devem ser seguidas e devem ser atingidas, tá? Para que o município evolua, cresça e tudo mais. E tem a LDO, que é um pouco mais à frente, que são as diretrizes, né? Então, o que acontece? As diretrizes, elas são orientações de como deve ser gasto o dinheiro público. A grosso modo é isso, são orientações de como se deve ser gasto. E daí tem a LOA, essa sim
é super importante, não menosprezando as outras, mas é ela que estima o valor gasto pelo governo, as receitas, define como esse dinheiro será gasto. Essa é muito importante, é aquela que é o maior objeto de participação popular e as pessoas também fazendo várias sugestões aí à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Continuando a apresentação, no próximo slide, ele dá uma explicação, eu vou deixar um tempinho para que vocês possam até mesmo fazer a leitura, as pessoas que estão em casa e aqui presentes, né? O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo do município, com duração de 4 anos. Ele estabelece as políticas públicas, os programas governamentais e as diretrizes estratégicas para a atuação da administração. Direciona investimentos e ações do governo municipal. Orienta a alocação de recursos públicos de forma eficiente. Promove a continuidade das políticas públicas, independentemente de mudanças na gestão. Isso é muito importante pontuar, que pode mudar ou não a gestão, o PPA ele tem que ser respeitado, tá? E aplica o plano de governo da gestão municipal. É aquilo que eu falei na abertura dos trabalhos, né? É um mapa do gasto do dinheiro público. Passando aqui para frente, nós vamos trazer a estruturação do PPA, tá, pessoal? Isso até a título acadêmico para os alunos e tudo, esse tópico é a respeito da estruturação, e eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Cada programa do Plano Plurianual PPA é detalhado para garantir transparência e responsabilidade na gestão de recursos públicos, com foco na eficiência e no impacto social. Então, nós temos o nome do programa, que é a identificação clara da área de atuação e o propósito principal, o objetivo, que é a descrição concisa do que pretende alcançar o programa, o indicador, que é a métrica para avaliar o progresso e impacto das ações, garantindo a mensurabilidade, o detalhamento das atividades e projetos a serem executados, as metas, isso é muito importante, a quantificação dos resultados esperados em termos de quantidade e qualidade, e o orçamento, que é o custo, né? O orçamento estimado para a execução de todas as ações e metas. Continuando já para o próximo slide. Aqui nós temos o papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO estabelece metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte, servindo como elo entre o PPA e a LOA. Então vejam, pessoal, né? Aqui está bem estabelecido que é um elo. Primeiro vem o PPA e depois a LOA. Então ela define as prioridades, né? Todo ano ela define as prioridades. Ela faz a orientação da LOA e o controle fiscal. Vamos para frente, né? E aqui tem um quadro muito interessante que ele mostra a conexão entre os três, a PPA, a LDO e a LOA. Então nós começamos na parte em amarelo ali, ó, diagnósticos das necessidades e demanda do município e elaboração das peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Discussão, votação e aprovação. Depois nós temos a execução e o controle, né? O controle é feito aí pelos vários órgãos, aí nós temos Câmara Municipal, Ministério Público, enfim. Então, eu vou fazer uma leiturinha aqui para vocês compreenderem. Esses três instrumentos são independentes e formam a espinha dorsal do planejamento e da execução orçamentária do município, né? PPA, como eu já disse e repito, é a visão de longo prazo. Eu considero de médio prazo, tá, pessoal? Porque são 4 anos, não é um prazo longo, né? A LDO é a transição anual, define como chegaremos lá este ano, e o orçamento é o que vamos gastar para chegar lá neste ano. Aqui já temos o início das projeções de receitas para Guaratuba, tá, pessoal? Então vocês vejam que a estimativa ela pega 2026, 2027, 2028 e 2029, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui no quadro para vocês poderem estar visualizando bem em casa e tudo mais. Então, para o ano de 2026, por exemplo, nós temos as receitas correntes, né? Eu pediria aqui ao contador da Câmara que fizesse um pequeno apanhado aí do pessoal, para as pessoas que estão em casa entender o que são as receitas correntes, Felipe. Então, basicamente, as receitas públicas, né, são divididas em 2 grupos, receitas correntes e de capital. As correntes são aquelas principalmente advindas de tributos, impostos, taxas e contribuições. Então, basicamente, todo imposto
que é impostos, são basicamente impostos, taxas e contribuições. Ok. Então, as receitas correntes, né, para o ano de 2026, elas são, veja, um presumo, né, são presumidas em 353.393 mil reais, né, 2027, 366.870.000, 2028, 380.250.000 e 2029, 394.126 mil reais, tá? Totalizando 1.494.639 mil reais. Veja, é uma estimativa, tá? Não é algo concreto. Depois, conforme for entrando o dinheiro dos impostos, das taxas, das contribuições, enfim, esse valor ele vai para cima ou para baixo, depender do andar da carruagem, né? Nós temos os impostos, as taxas e contribuições, que também estão entrando aqui, né? E que estão orçadas aí em 154 milhões de reais, 160 para 2027, 165 para 2028 e 171 milhões para 2029, né? Então, esses são os valores aí de impostos, taxas e contribuições, né? Então, aqui embaixo tem outra rúbrica de contribuições também, deve ser uma natureza diferente, não tem especificado aqui, que está em 14 milhões para 2026, 15 milhões para 2027, para 2028, 15 milhões também, e para 2029, 16 milhões e 115 mil. Eu estou fazendo um resumo do valor, assim, que não há necessidade também de falar até os centavos, tá bom? Então, temos receitas patrimoniais, receitas de serviço, transferência corrente e outras. Vocês conseguiram visualizar bem o slide? Então, tá bom. Então, vamos passar para a próxima. Aqui é muito importante para o funcionalismo público municipal, tá? Que aqui tem as projeções de receitas para o Guaraprev, 2026 e 2029. Então, nós temos as receitas correntes, né? 34.494.000 para o ano de 2026, 35.368.000 para o ano de 2027, 35.263.000 para 2028 e 36.399.000 para 2029. Daí tem também contribuições, que é 31.941.000 para 2026, 32.700.000 para 2027, 32.550.000 para 2028 e 33 milhões para 2026. Enfim, a gente está vendo aqui que é bem estável a situação da receita do Guaraprev. Ela vem subindo um pouco cada ano, mas ela está bem estabilizada com relação à projeção de receitas aí para o Guaraprev. Vamos passar aqui para o próximo slide, né? Aqui é sobre a Câmara Municipal de Guaratuba, né, o programa legislativo. A Câmara Municipal ela faz o controle dos gastos públicos, é o local, além o local onde são feitas as leis, né, a Casa Legislativa, também é feito o papel de fiscalizador, né? E o programa legislativo tem como objetivo garantir o funcionamento da Câmara Municipal. Hoje são vários funcionários, eu acredito que a gente tenha cerca de 100 funcionários, né? 115 funcionários na Câmara Municipal de Guaratuba. Então, é muito importante que tenha uma receita boa para a Câmara, para que a Câmara sempre tenha a atividade plena dos seus membros e também dos vereadores, né? E aqui tem para o ano de 2026 a estimativa de 14.280.000, 2015, 15.958.000, 2028, 16.773.000 e 2029, 17.420.000 reais. Total aí de 64 milhões em 4 anos, né? Nós temos aqui a questão da manutenção das atividades legislativas, aquisição de equipamentos para administrativo do Legislativo Municipal, obras e instalações do Poder Legislativo e ação do Legislativo. Então está tudo no quadro aqui, ponto a ponto, colocado para a visualização de vocês. Aqui nós temos o programa de gestão governamental, né? Esse aqui é para fortalecer a estrutura administrativa do município, garantir eficiência, gestão, transparência nas ações, valorização dos servidores, articulação institucional, captação de recursos e suporte às secretarias.
com foco no atendimento às demandas da população, com ações de gestão superior, ouvidoria geral, publicidade legal, institucional e sistema de controle interno, tá, pessoal? Então, aqui também tem os valores aí bem caracterizados. Sempre lembrando, isso aqui são estimativas, né? Não é algo cravado. Então, são estimativas aí, né? A gestão governamental superior, para 2026, 3.496.000. Para 2027, 3.563.000. Para 2028, 3.630.000. Para 2029, 3.699.000 reais, totalizando aí pouco mais de 14 milhões de reais, tá? Então tem todos os gastos aqui para visualização de todos vocês. Vou deixar um pouquinho. Agora vamos passando para o próximo. Aqui nós temos o Programa de Gestão Administrativa e Governamental. Tá? Qual que é o objetivo? O programa organiza e fortalece a estrutura interna da administração municipal, promovendo a gestão de pessoas, patrimônio e recursos, garantindo suporte às secretarias, articulação institucional, gestão de parcerias e fomento ao comércio de pequenas indústrias, comunicação, transparência e valorização dos servidores, com foco na eficiência dos serviços públicos. Então, em números absolutos aí do principal, da gestão administrativa, se pensa em 41.645.000 para 2026, 45.139.000 para 2027, 46.768.000 para 2028, acho que 2027 eu falei 46, são 45, né? E 2029, 49.830.000, tá, pessoal? Então, tá aí no slide para vocês verem bem esmiuçado. Aí tem a gestão administrativa, gestão de recursos humanos, gestão de desenvolvimento e fomento do comércio e indústria, Tecnoparque Guará, isso é muito importante. Vocês estão vendo aqui, ó, que agora saiu uma matéria que o prefeito da cidade teve na Assembleia Legislativa pedindo 12 milhões de reais para esse parque aqui, pelo Tecnoparque. Mas esse 10 mil aqui, para que as pessoas em casa entendam, por que está tão pouquinho? É porque, na verdade, não tem o recurso ainda para isso aqui, mas precisa estar já no PPA aqui para poder, quando vir o recurso, já está pronto aqui no PPA. Então, por isso que fica esse valorzinho aqui. Quando chegar aos 12 milhões, ele entra aqui nessa parte do PPA. Então, é importante que a administração pública colocou Guaratuba, uma cidade que precisa gerar emprego, gerar renda, e nós temos que ter a nossa parte de desenvolvimento e do fomento ao comércio e à indústria, tá? Inclusive, aqui tem a questão também da luz solar, da eficiência energética, né? E outros aí, tá, pessoal? Então, vamos passar para o próximo. Aqui nós temos o Programa de Gestão em Finanças e Orçamento Público. Tá? O objetivo visa assegurar o equilíbrio fiscal e eficiência nos gastos, controle e execução do orçamento municipal por meio da gestão pública, qualificação dos servidores, modernização de sistemas e cumprimento das obrigações financeiras e da lei de responsabilidade fiscal. Aqui também, né, são 1.486.000 para 2026, 1.552.000 para 2027, 1.618.000 para 2028, 1.687.000 para 2029. E tem também a questão da gestão financeira, do planejamento contábil e orçamentário, de responsabilidade fiscal, que também tem esse valor. Esse aqui é muito importante, que é da área da saúde. Tá? A saúde, para que vocês entendam, tem a garantia constitucional do valor mínimo que é sendo gasto em saúde no orçamento público, porém, o município de Guaratuba, como 99% dos municípios do Brasil, gasta muito mais em saúde do que a previsão constitucional. Tá? Nós chegamos aí, muitas vezes, até 30% a 35% do orçamento público gasto em saúde. Tá? Então, a gente observa que o PPA da nova administração ele é bem social, ele está bem destinado ao social aqui. Ó. Então, para o programa Mais Saúde Guaratuba, são 82 milhões de reais para 2026, por isso que eu digo para vocês que são 30% e por baixo aí do orçamento público. Para 2027, são 85. Então, vocês vejam que o investimento em saúde do município de Guaratuba, o planejamento do município, ele é
em escala subindo o gasto, sempre subindo. Então, para 2029, 2028, nós estamos falando de 89 milhões e 2029, 92 milhões de reais. Então, é uma subida sempre em escala exponencial do gasto em saúde e do investimento em saúde pública. A gente sempre diz, né, vereadores, que saúde não é gasto, é investimento. E o PPA, nesse sentido, ele vem aí com aumento exponencial aí dos investimentos em saúde, que é uma demanda que mais nós temos aí recebido bastante demanda da população. Então, vou fixar mais um pouquinho aqui para que vocês possam anotar ou qualquer coisa, né? E vou passar para o próximo slide. Educação. Tá? Então, nós temos o programa Educa Mais Guaratuba. O programa Educa Mais Guaratuba, ele tem como objetivo assegurar o acesso e a qualidade da educação infantil e fundamental, em conformidade com o artigo 172 da Lei Orgânica Municipal, por meio da gestão eficiente das políticas educacionais e do fortalecimento da rede de ensino. Então, pessoal, a educação também tem por característica ter um grande orçamento, né? Nós temos hoje um quadro enorme de funcionários da educação. O orçamento de educação é grande, né? E precisa ser e vem sendo levado com muita responsabilidade. Então, aqui para o ano de 2026, a projeção é de R$ 98.530.000. 2027, de novo, aqui nós estamos tendo uma outra área em que o poder público tem como prioridade, que sobe o investimento sempre, 102 milhões para 2027, 106 milhões para 2028 e 109 milhões de reais para 2029. Então, a projeção é de, ano após ano, o aumento do investimento na área de educação pública de Guaratuba. Tá? E aqui eu destaco 3 pontos aqui que estão com valor pequenininho novamente, que é para ter aqui, que é uma meta do município que ainda não tem um recurso, mas que mostra qual que é a intenção do município, né? Então, nós temos aqui construção e implantação do Complexo Educacional Esportivo Guaratubinha, aquisição, construção, reforma, ampliação ou adequação de próprios para a educação e a gestão de emendas para a educação. Então, aqui, no futuro, aí, como metas aí da administração pública, nós devemos ter um complexo educacional e esportivo, né? Então, a gente torce aí porque a prefeitura consiga esses recursos aí para poder estar fazendo isso aí. Isso é bom para Guaratuba e bom para o nosso futuro. E tem o programa Mais Ação Social Guaratuba. Veja, Guaratuba é uma cidade hoje que é pioneira na parte de bem-estar social. O bem-estar social, ele é multidisciplinar, tem na parte da educação, tem na parte da saúde, da segurança pública, da segurança alimentar das pessoas. E Guaratuba é uma cidade pioneira e exemplo aí na parte de bem-estar social. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o objetivo do programa, que é fortalecer a rede municipal de assistência social em conformidade com as suas, por meio da qualificação das equipes, melhoria da infraestrutura, ampliação dos serviços, regulamentação legal, parcerias estratégicas e estímulos ao controle social, garantir atendimento digno, articulado e eficaz às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, importantíssimo essa parte aqui do orçamento. Nós temos alguns pontos aí que estão também, como eu digo para vocês, com orçamento pequenininho, que são muito mais objetivos, muito mais metas e que ainda não existe o recurso, e uma boa soma aí a ser gasta, né? Então, nós vamos começar com o ano 2026, a princípio, pensa-se em gastar 15 milhões, depois em 2027, 16, 2028, 16, quase 19, quase 18, quase 17, e em 2029, quase 18 milhões de reais. Então, também, sempre subindo o investimento nessa área muito importante para o nosso município. Aqui nós temos o programa Mais Cultura Guaratuba. Agora, o setor de cultura é muito importante para o município de Guaratuba. Nós temos o pessoal do artesanato, que está sempre aí, tem o pessoal de vários, da feira, enfim, os artistas locais,
todo o pessoal aí das danças típicas, enfim, é muito importante para o nosso município. Eu sempre digo que o município que não tem cultura não tem identidade. E aqui também nós vemos que tem um crescimento no investimento, né, ano a ano, na questão da cultura. Começa lá com R$ 1 milhão, depois vai para R$ 1.115.000, R$ 1.150.000 e R$ 1.198.000. Destaco que cultura tem Lei Rouanet, tem várias possibilidades de nós trazermos aí recursos federais para a cultura aí, para fomentar esse setor. Então, o orçamento ele é um pouco enxuto, mas dá para ver aqui que não, o orçamento não, né? O PPA aqui é um pouco enxuto e dá para ver aqui que nós temos alguns objetivos, onde tem esses valores menores aqui são objetivos que já está colocado aqui para obtenção de recursos, né? Então, nós temos aqui construção, reforma e adequação de áreas para feiras de artesanato. Isso é importante para o pessoal do artesanato. Está no radar da administração pública municipal, né? Construção, criação, implementação e manutenção do museu. Então, é muito importante. Os museus são pontos turísticos também para o município. O município que quer ser um município turístico tem que ter um museu, tem que ter algumas coisas diferentes para atrair o público para a cidade, né? Nós temos aqui a aquisição, construção, reforma, ampliação, adequação próprios da cultura, que é a parte interna ali deles, né? A gestão de emendas e a manutenção no Fundo Municipal da Cultura, também, né? Muito importante. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Tá bom já. Nós temos o programa Mais Turismo Guaratuba, tá, pessoal? Como a gente vem destacando, Guaratuba é uma cidade turística, o investimento em turismo é muito importante para o município. O turismo aí é sazonal aqui em Guaratuba, o pessoal vem bastante na temporada de verão, nós temos os feriados e nós temos que trazer atrativos turísticos para as pessoas venham também fora da temporada. E dentro desse panorama, nós temos o programa Mais Turismo Guaratuba, né, que tem como objetivo direcionar o planejamento e o desenvolvimento sustentável do turismo, especialmente em regiões com alto potencial como Guaratuba, promovendo a atividade como motor de desenvolvimento socioeconômico com qualidade de serviços e preservação dos recursos naturais e culturais. Então, nós vemos aqui que o orçamento em turismo ele tem uma tendência também de sempre estar subindo, sempre com investimento um pouco maior, um pouco estabilizado em 2026 e 2027, mas depois ele começa uma pequena subida. Então, nós temos 2.805.000 para 2026, 2.884.000 para 2027, 2.923.000 para 2028 e 2.984.000 para 2029, né? Eu acabei de receber a informação aqui que houve uma queda no YouTube internacional, inclusive está na mensagem aqui. Então, possivelmente, as pessoas de casa não estão tendo acesso à nossa gravação. Então, aqui vai ficar gravado, vai ficar disponível nos canais aí do Facebook, do próprio YouTube e tudo mais da Câmara Municipal para que a comunidade tenha acesso. Obrigado, vereador, pela informação. Tá? Eu destaco aqui, na questão do turismo, algumas metas aqui, algumas ideias bem interessantes para o município, né? Que é a construção e reforma das fontes. Nós temos ali a Fonte da Carioca e Tororó, que é muito importante, são locais aí que não têm a exploração turística como deveria, né? Do elevador do Morro do Cristo, que é algo há muitos e muitos anos que o nosso município, na verdade, não é só questão do elevador, mas a questão também da própria revitalização do Morro do Cristo. Tá. Continuando aqui, pessoal, nós temos aqui a aquisição, construção, reforma, ampliação e implantação próprias para o turismo. Então, é aquilo que eu digo, é o mapa de como no futuro o dinheiro será gasto. Nós temos aqui o programa Mais Esporte e Lazer Guaratuba,
esporte é muito importante, é um meio barato de nós tirarmos aí os jovens, as crianças aí da rotina, estarem fazendo atividade física, afastando aqueles em vulnerabilidade social das drogas. É um meio barato e é o mais eficaz para que a gente consiga, e principalmente no contraturno escolar, trazendo esse jovem para que ele não vá aí para outros caminhos. Nós temos aqui uma previsão de gastos, ela é praticamente estável na área de esporte, com 1.084.000 para 2026, 1.123.000 para 2027, 1.162.000 para 2028 e 1.201.000 para 2029. Tá? Então, é importante aí que a gente invista em esporte. Aqui nós temos o Programa de Gestão em Políticas para o Desenvolvimento da Pesca e da Agricultura. Tá, pessoal? Então, aqui o objetivo: fomentar a pesca e a agricultura de forma sustentável, garantindo a segurança alimentar, preservação ambiental e fortalecimento socioeconômico das comunidades locais, com apoio à produção artesanal e ao manejo responsável dos recursos naturais. Tá? O orçamento, ele tem uma previsão de 754.000 para 2026, 812.000 para 2027, 822.000 para 2028 e 873.000 para 2029. Né? Então, aqui nós temos aqui como algumas metas aqui: aquisição de área, construção, reforma, adequação e implementação do mercado do peixe, barracão no Brejatuba, Caieiras e Barra do Saí. Também é algo que está no radar do poder público, ainda não dispõe de recursos, mas está no radar, já está constando aqui no PPA. Construção e reforma de trapícios e rampas, gestão para emenda, construção e implementação do armazém da família guaratubana, também consta aqui. Programa de gestão e manutenção do meio ambiente. Objetivo: promover a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais, integrando a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico e social, com foco no equilíbrio entre crescimento e conservação para as gerações presentes e futuras, com prestação de serviços e manejo de resíduos, ações de conscientização e atendimento às agendas nacionais e internacionais de preservação ambiental. Aqui vai chamar um pouco a atenção de vocês aqui, que o valor é bem razoavelmente alto aqui na questão ambiental, mas porque está incluso aí a gestão e manutenção de serviços urbanos, tem a coleta de lixo e tudo mais, que é um contrato bem grande, tá? Então, por isso que esses valores aqui são bem, são interessantes aqui até a título de estudo. Então, para 2026 são 14 milhões, para 2027 14 milhões e meio, para 2028 14 milhões e 900 mil e 2029 15 milhões e meio. Então, digo e repito, tem a questão da coleta de lixo e tudo mais, daí dá bem alto esse valor. Aqui é sobre a área rural de Guaratuba, tá? Então, esse é o Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura Urbana e Rural, tá? Da Obras, tá? Objetivo: garantir a infraestrutura e serviços essenciais nas áreas urbanas e rurais, promovendo a conservação, ampliação e manutenção de espaços públicos, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no desenvolvimento sustentável do território. Então, nós temos aqui gestão e manutenção de políticas públicas para a área, né, gestão de infraestrutura, enfim. Vou trazer aqui os valores absolutos. Nós temos 33.893.000 para 2026, 33.259.000 para 2027, 34.631 para 2028 e 34.562.000 para 29. Então, bem perene assim o valor. Nós temos aqui a Guarda Municipal, que inclusive, aos poucos, ela está sendo equipada, já chegaram viaturas, o pessoal hoje está andando armado, o pessoal fez curso de treinamento, se formaram. Hoje nós temos uma Guarda Municipal mesmo. Com o passar do tempo, a tendência é ela melhorar cada vez mais. Mas é importante que eu traga esses valores aqui para vocês verem o custo que isso tem para o município. Tá? Então, para 2026 são 1.207.000, para 2027 1.225.000, para 2028 1.263.000 e para 2029 1.282.000. Tá, pessoal? Então, tá aqui o quadro resumido aí da parte
de Segurança Pública. Aqui nós temos o Programa de Gestão e Políticas para Habitação de Interesse Social e Assuntos Fundiários. Objetivo: estudos e programas para acesso à regulação fundiária e habitação de interesse social para famílias de baixa e média renda, promovendo a segurança jurídica, a redução das desigualdades sociais e o desenvolvimento urbano planejado. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos 234 mil para 2026, 234 mil para 2027, 244 mil para 2028 e 254 mil para 2029. Então, está o quadro aí do Programa de Gestão de Políticas Públicas para Habitação de Interesse Social e Assuntos Fundiários de Guaratuba. Programa de Gestão e Urbanismo, que tem como objetivo planejar e organizar o crescimento da cidade de forma integrada e sustentável por meio do ordenamento do uso do solo, da implantação de infraestrutura urbana e da promoção da habitação social, garantia da qualidade de vida, inclusão e equilíbrio em desenvolvimento ao meio ambiente. Tá, pessoal? Então, são 1.600.000 para 2026, 1.700.000 para 2028, 1.700.000 para 2029 e 1.700.000 para 2028 e 2029, mesmo valor. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que também não... Nós temos o Programa de Gestão Jurídica e da Legalidade. O setor jurídico é muito importante, aqui o doutor Alexandre que não nos deixa mentir, né? O jurídico ele é importante por quê? Porque ele defende os interesses do município, né, no Poder Executivo e aqui da Câmara no Poder Legislativo. Uma boa gestão jurídica pode levar à recuperação e à economia de milhares de reais, né? Então, é muito importante se investir em gestão jurídica, até porque qualquer falha na administração pública depois dá um grande prejuízo. Então, o objetivo: assegurar a representação legal do município em ações judiciais e extrajudiciais, promovendo a interesse dos interesses públicos, a legalidade dos atos administrativos, a formulação e revisão da legislação municipal, a gestão eficiente da dívida ativa e o fortalecimento institucional da Procuradoria, com foco na transparência, prevenção de riscos jurídicos e qualificação da equipe técnica. Tá, pessoal? Então, para 2026, R$ 136 mil, para 2027, R$ 171 mil, para 2028, 186 e para 2029, R$ 201 mil. Aqui é o Programa de Gestão Fiscal Tributária. Veja, Procuradoria Fiscal é o local onde o município trata do recebimento de recursos. Muitíssimo importante também para o município. E o objetivo: promover uma política tributária justa e eficiente, com foco na ampliação da arrecadação própria, no combate à inadimplência, na simplificação dos processos e na equidade fiscal e no fortalecimento da justiça social, garantia de recursos. Veja que é muito importante esse fortalecimento da justiça social. Hoje, Guaratuba sofre aí com as execuções fiscais, é caríssimo hoje para o município e para o contribuinte as execuções, e o município está buscando alternativas aí para fazer algo que tenha um custo menor para o município e para o município também. Tá? Então, aqui nós temos 866 mil para 2026, 905 mil para 2027, 944 mil para 2028 e 983 mil para 2029. O próximo quadro é a Gestão de Política mais Desenvolvimento Rural Guaratuba. O objetivo: fomentar o desenvolvimento sustentável da área rural do Cubatão, com ações voltadas à infraestrutura, apoio à produção local, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das comunidades, valorizando a cultura e as potencialidades da região. Tá? Então, nós temos orçamento para a PPA praticamente estabilizada, 2.441 mil para 2026, 2.525 mil para 2027, 2.608 mil para 2028 e 2.693 mil para 2029. Destaco aqui alguns objetivos, né, que é a construção de obras de infraestrutura para a região do Cubatão, pontes, né,
prioritariamente. Subprefeitura do Coroados, né, que tem como objetivo desenvolver e integrar políticas públicas multissetoriais voltadas à região do Coroados, garantindo infraestrutura, serviços essenciais e programas que atendam às necessidades locais, promovendo a inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento regional equilibrado. O PPA bem estável, 469 mil para 2026, 478 para 2027, 487 para 2028 e 496 mil para 2029, com destaque aqui para obras de macro e micro drenagem que estão no radar aí do poder público. Encargos especiais, que tem como objetivo gerir despesas obrigatórias não vinculadas às atividades produtivas, como dívidas, indenizações e ressarcimentos, assegurando o cumprimento das obrigações legais e responsabilidade fiscal do município. Então, os encargos especiais, né, é para gerir as despesas obrigatórias não vinculadas. E nós temos aqui valores altos: 31 milhões e 56 mil para 2026, 31 milhões e 265 mil para 2027, 32 milhões para 2028 e 33 milhões para 2029. É aquelas dívidas antigas, aquela má gestão do passado que vira uma precatória, que dá e depois dá esse rombo no orçamento público aí por má gestão do passado. Inclusive, há pouco tempo atrás, nós tivemos o maior pagamento de precatório da história do município de Guaratuba. E tem a reserva de contingência, né, que tem como objetivo constituir dotação orçamentária obrigatória destinada ao atendimento de passivos, contingentes e riscos fiscais imprevistos, conforme determina a legislação, garantido o equilíbrio e a responsabilidade na gestão das contas públicas, mínimo de 1% do orçamento geral, né? Então, a reserva de contingência, ela está na faixa de 3 milhões e 500 para 2026, 3 milhões e 600 para 27, 3 milhões e 800 para 28 e 3 milhões e 900 para 29, confirmando a tendência de aumento das receitas. Também tem a gestão e manutenção da sede própria do Guaraprev, né, que tem como objetivo administrar os recursos e benefícios previdenciários dos servidores públicos municipais de Guaratuba, assegurando a sustentabilidade do regime próprio, a transparência na gestão e a garantia dos direitos dos segurados, né. Então, estima-se aí que no ano 2026 se gasta 34 milhões 554 mil, em 2027 35 milhões 428 mil, em 2028, 35 milhões 323 mil. Em 2029, 36 milhões 159 mil reais. Né? Só a título de curiosidade aqui, para pagamentos e benefícios previdenciários, são 31 milhões para 2026, 32 milhões para 2027, 32 para 2028 e 33 para 2029. Então, como todo município do Brasil, 100% dos municípios, a previdência é sempre um valor alto, né? Nós devemos respeito ao nosso servidor aposentado e temos a obrigação de manter saudável o Guaraprev aí para garantir a aposentadoria deles e dos futuros servidores que vão se aposentar. Então, eu tenho um quadro aqui. Esse é um quadro com todos os gastos, né? Ano a ano aqui ele não tem o título em cima, mas ele já tem todo esse quadro geral que eu passei até agora, né? Nesse quadro aqui, eu vou deixar parado um tempinho aqui, eu quero ver como que tá. Aí aparece bem, que no meu computador aqui parece menor. Então, esse é o quadro geral de tudo que eu apresentei até o momento, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante para que as pessoas em casa, quando for assistir o vídeo, entendam. Essa aqui é a fatia de pizza que a gente chama do gasto público aí, como que fica os gastos, né? Eu vou passar para o próximo quadro. E o que eu quero mostrar para vocês, eu acho que está aqui mais embaixo, aqui. Deixa eu ver se tem nesse aqui.
Aqui é um quadro um pouco mais resumido para vocês terem um pouco da noção do orçamento público, né? São 41% de servidor público em atividade de serviços, 55% de serviços públicos diretos à população e a parte da Câmara Municipal de 4,6%. Necessário isso aqui, pode passar, pode pular. Deus nos abençoe. Declaro, né? Ainda não é esse momento. Então, pessoal, agora eu quero abrir aqui a palavra para a manifestação dos vereadores e dos técnicos que estão aqui em cima. Com a palavra, o vereador Zaqueu Clarinda. Acredito que ficou bem explicado aí, né? O PPA ficou bem esclarecido, então está aberto agora sugestões, dúvidas, pode ser colocado aí para discussão, né? É isso, parabéns, foi bem explicado, eu acredito que foi bem esclarecedora a sua apresentação. Hein? Vereador Diego. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os presentes e gostaria de me colocar também à disposição de toda a população, junto com a comissão aqui, para ouvir a população, analisar as sugestões de emendas aí para garantir aí um futuro mais justo aí para a nossa população. E gostaria de lembrar também que mesmo com a queda da nossa transmissão, tem um prazo de 3 dias para sugestões de emendas, então a gente se compromete a analisar bem tranquilamente para que possamos ter um futuro próspero aí para nossos contribuintes. É isso. Nosso procurador, doutor Alexandre. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar apresentando aqui o plano plurianual, bastante importante do ponto de vista da legalidade, constitucionalidade e da participação popular, hoje aqui por meio dos cidadãos presentes e também por meio da população nos canais, nas redes sociais. E eu acho que é isso, o importante é seguir com a participação popular. Nosso contador, Felipe. Felipe declinou aqui da palavra. Então, agora nós estamos abertos à participação popular. Então, nós temos, acho que, o microfone aqui disponível, né? Para alguém que queira fazer uma pergunta. Tá? Podem ficar à vontade, viu, pessoal? Bom, como não houve perguntas aqui dos presentes, agora eu vou para os encaminhamentos finais e para o encerramento da sessão. Tem alguma pergunta? Não? Tá. Então, vou fazer uma pequena leitura aqui dos encaminhamentos finais. As sugestões de alterações do PPA poderão ser apresentadas pelos vereadores e toda a população até sexta-feira. Tá, pessoal? Até sexta-feira, dia 29 de agosto, através do e-mail andremontemeso@camaraguaratuba.pr.gov.br. Vou repetir porque eu errei aqui um pouquinho. andremontemeso@camaraguaratuba.pr.gov.br. Ou ainda pessoalmente no gabinete do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador André. Todas as sugestões serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento, que decidirá pela inclusão ou não no parecer final. Encerradas as manifestações, a Comissão de Finanças e Orçamento tomará conhecimento das propostas e sugestões apresentadas nessa audiência e as encaminhará para análise e eventual inclusão no texto final do projeto de lei do PPA. Ressaltamos que o projeto de lei será submetido à tramitação legislativa com possibilidade de emendas parlamentares e posterior votação em plenário. Pessoal, eu quero aqui novamente, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, agradecer a presença de todos, especialmente os representantes do Poder Executivo, vereadores, servidores, entidades e cidadãos que participaram desse momento importante para o futuro de Guaratuba. Reforçamos nosso compromisso com a transparência, o diálogo e o fortalecimento da democracia. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a audiência pública.